Se alguém considera que o Bolsonaro queria dar um golpe, não tem porquê. A maioria hoje está falando que prefere Bolsonaro a Lula. Mas, senador, sobre o golpe, né? Voltando um pouco a esse narrativa tema, de golpe dela. O seu pai, o senhor, colocou aqui, insistem nesse argumento de que não tinha tanque na rua, gente com arma, então não existia golpe. Mas o que a investigação da Polícia Federal deixa clara, inclusive com os depoimentos de integrantes das Forças Armadas, é que o presidente Bolsonaro, à época, pretendia usar decretar uma GLO, um estado de sítio, ou seja, usar o poder da caneta presidencial para dar esse golpe com a chancela militar. Tanto que o Freire Gomes fala de pressões que sofreu e integrantes da caserna também relatam. Falei com vários integrantes do alto comando que falam que o Freire Gomes, inclusive, não dormia e que era chamado constantemente ao Palácio da Alvorada, onde estava o seu pai, depois da derrota e naquele processo de depressão. Então, essa versão não é um pouco fatigada? Não existe outros meios de se dar um golpe além de armas e tanque nas ruas? E não foi esse meio, um golpe com a caneta presidencial, que o seu pai tentou dar, como apontam as investigações da PF? Só se for um golpe via WhatsApp lá de Miami, né? Deve ser esse o golpe que está se referindo todo mundo. Ela está falando de reuniões quando ele ainda era presidente. De coisas que sempre vão passar por onde? E debate de documentos com abertura... Estado de sítio, estado de defesa, GLO, um monte de coisa. Ele tem que passar não tem que passar pelo Congresso Nacional? Se for um golpe, não necessariamente. Você não pode discutir uma PEC, mas você não pode discutir uma PEC para mudar os critérios de idade para alguém ser ministro do Supremo. Você não pode discutir uma PEC sobre o limite de mandato. Uma PEC é uma coisa, e medidas excepcionais são para impedir um presidente eleito democraticamente de assumir é diferente. São instrumentos dela constitucionais que tem que passar pelo crivo do Congresso. Não, a PEC é um instrumento regular do Congresso. Essas medidas são excepcionais. 4 anos de mandato, ele nunca tentou fazer isso. Foi embora para os Estados Unidos, resignado com o resultado, com a forma como aconteceu as eleições de 2022. Senador, não tem a menor condição, não para de pé, não tem como querer impor um crime impossível, Graciliano, a uma pessoa. Mais uma vez, não tem como, ele está fora do Brasil e cabia ao Lula impedir que acontecesse o 8 de janeiro, porque ele era o presidente da República, ele tinha escolhido um GSI muito experiente, já tinha sido ministro de GSI em outras oportunidades, e invadiram o Palácio do Planalto. O senhor está falando de duas coisas diferentes. Só para comparar, eu era deputado, eu cansei de ver manifestação de black bloc na porta da Assembleia do Rio, em que chegava o batalhão de choque com 50, 100 homens e dava conta do recado com caras armados de coquetel molotov, com um pedaço de pau, com tudo que você possa imaginar de artefato para machucar policiais militares, e não acontecia nada. Agora, você quer me convencer que o Palácio vou falar só do Palácio do Planalto, que a competência de segurança é do GSI, é lá do batalhão da Guarda Presidencial, que ninguém sabia do que estava acontecendo e todo mundo conseguiu entrar lá e quebrar daquele jeito todo. E o Supremo e o Congresso, que eram de responsabilidade da Polícia do DF. Eu estou dando exemplo só do Palácio do Planalto. Mas é porque é o mais conveniente para o senhor, porque os outros eram Polícia do DF, senador. Eu estou falando que eu vi um batalhão de choque da PM do Rio resolver um distúrbio. E por que o da choque do Ibanez e do Anderson Torres não fez isso? Um distúrbio muito mais violento do que foi o que aconteceu. E, na verdade, a polícia do DF mandou o pessoal descer. Por que o Lula fugiu para Araraquara, então, no sábado, antes de improviso? Por que ele saiu de Brasília? Aqui não fugiu. Fugiu de Araraquara? Você pega o plano lá de voo dele, ele saiu correndo daqui. Ele foi a Araraquara, dia 8 de janeiro, para manifestar solidariedade a uma enchente que tinha tido lá no final do ano passado, num lugar onde os ministros já tinham ido. Quer dizer, ele foi para lá para sair de Brasília, é o meu convencimento. Podia ter sido evitado o 8 de janeiro. Foi uma farsa essa viagem dele? Você está dizendo isso? Eu acho que foi inventada essa viagem, não tem nem dúvida. O senhor tem prova disso? É o meu entendimento. Se ele está aqui, o que ele foi fazer num sábado para domingo, em Araraquara, um local onde os ministros já tinham ido prestar solidariedade, dar todo o suporte que deveria ter sido dado à Prefeitura, né, para combater as consequências do Mas o que o senhor está dizendo é que, então, que ele como tivesse armado esse 8 de janeiro? Eu acho que ele saiu daqui torcendo para acontecer o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Não é meio inverossímil essa Não, não acho inverossímil, não acho bem inverossímil. Não é meio irresponsável? Eu acho bem inverossímil. Foi o que nós vimos aqui na CPMI, inclusive. Discutimos muito isso, é porque a imprensa não gosta de repercutir as coisas quando a oposição trazia com várias evidências de que podia ter sido evitado o 8 de janeiro. Não dá para colocar na conta do Bolsonaro o 8 de janeiro, gente. Pelo amor de Deus. Aqueles apoiadores eram de quem? Fora do país, os comandantes de exército e marinha aeronáutica nomeados pelo Lula já no cargo, os movimentos estavam esvaziando
no dia 5, 6 de janeiro. Quer dizer, a notícia era que quem promoveu o quebra-quebra aqui no dia 8 de janeiro chegou de ônibus no sábado, na sexta e no sábado anteriores. Senador. E que era monitorado pela BIM. Eles lá informavam via WhatsApp as autoridades, todos aqueles do plano escudo, que tinham ali a responsabilidade, cada um com um local, como Palácio do Planalto, Praça dos Três Poderes. Estava tudo esquematizado para evitar que acontecesse isso. Eles sabiam, tinham as informações e não fizeram nada. Vou voltar